Hello, my dear students. How are you doing today? Aqui é a teacher Roberta Carvalho e hoje eu vim trazer para vocês como se fala o né em inglês. Vamos iniciar? Em inglês, nós chamamos de tag questions. E o que são essas tag questions? São perguntas no final das frases que vão trazer o sentido realmente do né, assim como no português nós dizemos. Então, vamos estudar um pouquinho sobre eles. Eu vou trazer uns preceitos de realmente como funciona essa pequena partezinha aí do inglês. Guys, coisa que nós temos que ter bastante também em mente é que hoje nós vamos trabalhar um pouquinho com tempos verbais, tá? Agora vocês vão me ver pequenininho no canto e vocês vão conseguir aí ver o nosso material de hoje. Let's check it out, vamos lá? Então, question tags ou tag questions, cada gramática vai trazer aí de uma forma, tá? Então, no inglês falado, nós vamos utilizar muito isso, assim como no português é o nosso famoso né, certo? E como que nós vamos utilizar? Vamos pegar aqui na 39.1, question tags using verb to be. Então, vamos começar com o verbo to be, tá? As famosas am, is e are. Vamos pegar essas estruturas aqui. E o que é o foco da tag question, guys? É vocês verem a frase, vocês vão ter que ver o tempo verbal delas. Aqui no caso, se elas têm verbo to be, aqui no caso, sim, a nossa frase tem o verbo to be, e colocar uma vírgula no final, escrever a frase. Se essa frase está positiva, a tag question vai ser negativa. Como assim, teacher? Vamos lá, vamos prestar atenção aqui com a teacher. Deixa eu colocar uma corzinha aqui legal, tá? Vou colocar um amarelinho para nos ajudar. Então, aqui, ó. The music is very loud. Então, a música está muito alta. Opa, se no português já apareceu o ser ou estar, ou seja, em inglês nós já temos o verbo to be. E aqui, né, o verbo to be apareceu como is, que é a forma dele do presente. Então, nós estamos com o to be no presente. Essa frase, ela está positiva. Como você pode ver aqui, o is não tem um not na frente, né? Não tem nada. Então, o is é positivo. Então, na nossa tag question, ou seja, quando eu for fazer o nosso né? Eu vou trocar aqui a corzinha, vou colocar um verde. Nós vamos colocar a vírgula. Se aqui o verbo está positivo, aqui ele vai ser negativo. Tanto até quando nós falamos em português né é a junção do não é. Então, ele é negativo. Então, nossa frase anterior tem que ser positiva. Então, aqui seria: a música está muito alta, não é? Certo? Olha lá que interessante. Vamos analisar esses outros exemplos aqui, tá? Por exemplo, you're cold, certo? Você está com frio, não está? Então, olha lá, a frase aqui, esse your aqui é o verbo to be positivo, ou seja, é ele como se ele fosse o are, tá? Só que ele tá contraído. Então, you are cold. Opa, já viu o verbo to be? Ele tá no presente e essa frase é positiva? Então, a nossa próxima frase vem negativa, né? E ela vai ser uma pergunta. Aren't you? Você está com frio, não está? You are cold, aren't you? Próxima frase. He was tall. Aqui nós temos o was, que é o verbo to be no passado, tá? Opa, tá positivo. Então aqui eu vou repetir ele, só que negativo. Wasn't he? Para ficar mais fácil, vamos imaginar o seguinte, ó. Se aqui é o are, aqui eu vou colocar o are também, certo? Só que ele vai vir negativo, aren't. Se aqui tá o was, eu vou colocar o was aqui, só que negativo, certo? Agora, nós temos que tomar cuidado, porque se for fazer com o verbo am, que é o verbo to be, só que pro I, vamos lá? Agora, opa, eu vou me colocar aqui no outro cantinho, hein? Vou aparecer no outro canto. Vamos lá. Então, I'm late. Eu estou atrasada. Não estou? Perfeito. Então, aqui o verbo to be é o am. Só que não existe o am negativo. Então, aí eu vou ter que colocar o aren't, tá? Só porque não existe o am negativo, né? Então, I am late, aren't I?
Eu estou atrasada, não estou? Agora aqui, ó, se a frase já está negativa, o positivo ele existe. E aí ele vira am. Lembra que tem que ser o oposto. Se a frase é negativa, a tag question é positiva, né? O né deles vai ser positivo. Se a nossa frase é positiva, o né deles vai ser negativo. Tem que ser sempre o oposto, tá? Quer ver? Vamos treinar mais um pouquinho aqui. Vou abrir um Wordzinho só para vocês verem como que vai ficar aí nesse caso, tá bom? Então, a gente tem que pensar o seguinte, sempre a tag question, ela vai ser o oposto. Então, olha aqui. Aê, very good. Eu vou me colocar aqui no outro cantinho, tá bom, guys? Então, vocês vão me ver agora do outro lado. Let's go. Então, se eu falo assim, ó, you are nice. Você é legal, não é? Então vamos lá. O are aqui, certo? Como vocês podem ver, o are aqui é o verbo to be. Então eu vou repetir ele, só que eu vou colocar ele negativo. Se aqui é positivo, ele vai vir negativo aqui. E aí eu coloco a pessoa, tá? You are nice, aren't you? Ela é bonita. She is beautiful. Então, ela é bonita, né? Então, aqui se apareceu o is, eu coloco is de novo, só que lá tá positivo, então aqui vem negativo. E aí eu repito she. She is beautiful, isn't she? They are happy. Eles estão felizes, não é? Então, apareceu o are, eu coloco o are. Se tá positivo, eu coloco o negativo e repito a pessoa. They are happy, aren't they? Olha que interessante. Vocês estão entendendo a base? Agora eu vou colocar o verbo to be no passado, ó. You were there. Você estava lá. Coloco o were, se ele tá positivo, ele vem negativo, e aí eu coloco o you. You were there, weren't you? She was here. Ela estava aqui. Não estava? Apareceu o was, se tá positivo, eu coloco o negativo e repito o she. She was here, wasn't she? Deixa eu ver outro lá. They were sad. Eles estavam tristes. Não estavam? Repito o were. Se está positivo, eu vou colocar negativo. E aí eu coloco they. Tá vendo, guys? É assim que funciona. Principalmente quando nós estamos com o verbo to be, certo? O verbo to be é bem tranquilo. Agora, quando nós tivermos outras frases, certo? Aí nós temos que colocar o tempo verbal. Por exemplo, she works here. Ela trabalha aqui. Então, aí, aqui eu percebi que o works apareceu com S, ou seja, ele está no presente. E aí, né, para eu fazer uma tag question no presente, eu vou ter que usar, no caso aqui, o she doesn't. E aí eu coloco doesn't she? She works here, doesn't she? Ela trabalha aqui, não trabalha? They study there. Eles estudam lá. Opa, study é presente. No presente, as perguntas com they começam com do. Aí eu vou negar, porque tá positivo, então eu tenho que negar e colocar a pessoa. Don't they? They study there. Don't they? Vamos usar o you, né? You have a car. Você tem um carro. Opa, presente. Pergunta no presente com you começa com do. Então, vou colocar na negativa. You have a car, don't you? Olha lá, então eu vou seguir com os auxiliares do tempo verbal. Bom, se eu estou no presente, vamos lá. Quem são os auxiliares? Olha, o X é auxiliar, tá? Auxiliares do presente. Quem são eles? O do e o does, tá? Então, auxiliares. Deixa eu colocar assim para ficar melhor para vocês. Auxiliares do presente, o do e o does. Do passado, né? Então, vou colocar no inglês. Do passado, past, é o did. Do future, eu vou generalizar, tem mais. Will, o auxiliar do presente perfeito. Ele é o have.
Deixa a teacher colocar aqui o have, né? E por aí vai, tá? Então, se a frase anterior estiver em um desses tempos verbais, você vai colocar a tag question iniciando com essas palavras. Se a frase estiver positiva, esses auxiliares aqui precisam vir na negativa, ou seja, o do vira don't ou doesn't. Deixa eu ver se minha cara. Opa, minha cara não tá pegando, não. Vamos lá. O did vai virar didn't. O will vai virar won't. E o have vai virar haven't. Vou colocar um exemplo aqui em cada, tá? To do, por exemplo. She works here. Ela trabalha aqui. Doesn't she? Muito bem. Agora, they study there. Don't they? Eles estudam lá, não é? Agora vamos para o passado, tá? He, vamos ver. He worked, vou continuar com worked, tá? He worked here. Ele trabalhava aqui. Didn't he? Certo? Com o won't. Vamos lá, futuro. She will graduate. Então, ela vai se formar. Won't she? Não vai. E no present perfect, vamos lá. Deixa eu colocar aqui no present perfect. You have studied. Você estudou. Haven't you? Então, aqui é dessa forma que vocês têm que usar. Se a primeira frase aqui está positiva, a próxima frase vem negativa, tá? E pode também haver aí uma inversão. Por exemplo, you haven't studied. Você não estudou. Have you? Estudou? Então, tá vendo? Ó, se essa frase aqui, se essa frase está negativa, essa frase aqui precisa ser positiva. Se essa frase aqui está positiva, a próxima tem que ser negativa e vice-versa, tá? Por exemplo, essa aqui, ó, do will, ficaria ao contrário, ó. She won't graduate. Will she? Tá vendo? Precisa ser ao contrário. Sempre, sempre. He didn't work here. Did he? E, né, vou pegar aqui a do they, só para vocês verem. They don't study there. Do they? Sempre fazer essa inversão. Então, se está positivo, tag question é negativa. Se está negativa, a tag question vai ser positiva e tudo vai depender do tempo verbal. Se for presente, os auxiliares vão ser do e does. Se for passado, o auxiliar vai ser o did. Se for futuro, o auxiliar vai ser will. E se for presente perfeito, por exemplo, o auxiliar vai ser have. Existem outros tempos verbais, tá? E vocês vão precisar usar os auxiliares respectivos do tempo verbal. Para isso, eu indico vocês irem lá no meu canal do YouTube, porque eu estou fazendo, tá? Uma sessão de tempos verbais, de vídeos de tempos verbais. Então, dá uma olhadinha lá, tá bom? Bom, guys, é assim que falam, né? Se for com o verbo to be, tá? Aí é aquele verbo to bezinho que a teacher estava falando no início da aula, tá? Que é, você tem que analisar. Pera, você tem ser ou estar, aí você vai usar o verbo to be. Correto? Bom, guys, espero ter ajudado, tá? A tag question, ela é totalmente uma prática, tá? Então, quando vocês forem realmente usar na fala de vocês, vocês precisam praticar. Caso vocês queiram falar um né mais simples, vamos supor, ai, teacher, eu quero falar um né um pouquinho mais simples, porque às vezes eu tenho dificuldade em achar o tempo verbal. Existe? Existe. Em inglês nós podemos usar o right, yes. Então, por exemplo, she works
here, right? Ela trabalha aqui, certo? Então, dá para usar esse right aí para dar uma quebrada de clima quando você não tem tanta destreza com os tempos verbais. Porém, os americanos vão utilizar desse jeito, os americanos britânicos vão utilizar desse jeito que a teacher acabou de mostrar para vocês. Então, se você quer usar sua fala um pouco mais rápido, use o right, para você não ficar tanto pensando. Mas vá treinando em casa, porque é dessa forma que os nativos vão falar. E lógico, não que a gente tem que falar como nativo, mas nós temos que realmente ter aí como que eu posso dizer? Tá trabalhando a língua, tá realmente entendendo a língua afinco. Então você não tem que estudar a língua para parecer como nativo, mas sim para dominar ela bem. Certo, guys? Bom, espero ter ajudado vocês aí com essa forma de né e com essa diquinha rápida aí do right, se você não conseguir fazer toda essa estrutura. Guys, thank you so much por estar aqui com a teacher e vejo vocês na next class. Bye!